Então, pessoal, todos sejam bem-vindos, né? A gente vai continuar falando sobre o documento 129, no item 3, então, a vida adulta de Jesus. E agora a gente vai falar do 29º ano, que corresponde ao ano 23 depois de Cristo. Então, a gente sabe que todo esse 29º ano, Jesus fez uma viagem, né, ao Mediterrâneo com Ganide e Ganode, e é sobre isso que nós vamos tratar. Todo o 29º ano de Jesus foi passado completando a viagem pelo mundo mediterrâneo, pela viagem com Ganide e Ganode. Os eventos principais dessas experiências, até onde nos foi permitido revelar, constituem matéria para as narrativas que vêm imediatamente em seguida a esse documento, ou seja, o documento 130, que é riquíssimo em ensinamentos e em mensagens de Jesus para todos nós. Durante essa viagem ao mundo romano, por muitas razões, Jesus ficou conhecido como escriba de Damasco. Em Coríntio e em outras escalas da viagem de volta, ele ficou conhecido, contudo, como o preceptor judeu. Esse foi um período movimentado da vida de Jesus. Ainda que havendo efetuado muitos contatos com os seus semelhantes humanos nessa viagem, ela foi uma experiência da qual ele nunca revelou nada a nenhum membro da sua família, nem a nenhum dos seus apóstolos. Jesus viveu a sua vida na carne e partiu deste mundo sem que ninguém, salvo Zebedeu de Betsaída, né, o pai de João, soubesse que havia feito essa longa viagem. Alguns dos seus amigos pensaram que ele tinha voltado para Damasco. Outros pensaram que ele tivesse ido à Índia. A sua própria família estava inclinada a acreditar que ele estivera em Alexandria, pois sabiam que certa vez ele havia sido convidado a ir até lá para tornar-se um Shazam assistente. Quando retornou à Palestina, Jesus nada fez para mudar, junto à sua família, a opinião de que ele tinha ido de Jerusalém para Alexandria, e possibilitou-lhes continuarem na crença de que todo o tempo da sua ausência na Palestina, ele o havia passado naquela cidade de conhecimento e cultura. Apenas Zebedeu, o construtor de barcos de Betsaída, conhecia os fatos sobre essa questão. Zebedeu nunca contou nada a ninguém. Em todos os vossos esforços para decifrar o significado da vida de Jesus em Urântia, deveis ter sempre em mente os motivos da auto-outorga de Micael. Se quiserdes compreender o significado de muitos dos feitos aparentemente estranhos, deveis discernir o propósito da estada dele no vosso mundo. Ele tinha a preocupação constante de não erigir uma carreira pessoal super atraente e que absorvesse por demais as atenções. E não queria exercer apelos de poderes inusitados sobre os seus semelhantes humanos. Estava doado ao trabalho de revelar o Pai Celeste aos seus semelhantes mortais. E, ao mesmo tempo, estava consagrado à tarefa sublime de viver a sua vida mortal terrena, submetendo-se constantemente à vontade desse mesmo Pai no paraíso. Será sempre de muita ajuda para compreender-se a vida de Jesus na Terra que todos os mortais, ao estudarem essa auto-outorga divina, lembrem-se de que, enquanto passou por essa vida de encarnação em Urântia, Jesus a viveu para todo o seu universo. Para todas as esferas habitadas, em todo o universo de Nébadon, algo de especial e de inspirador ficou associado à vida que viveu na carne e na natureza mortal. O mesmo é verdade também para todos aqueles mundos que se tornaram habitados posteriormente às épocas movimentadas da sua permanência em Urântia. E, do mesmo modo, isso será igualmente verdade para todos os mundos que possam vir a tornar-se habitados pelas criaturas de vontade em toda a história futura deste universo local de Nébadon.
Durante o tempo e as experiências dessa viagem pelo mundo romano, o Filho do Homem praticamente completou o seu contato de aperfeiçoamento educacional com os povos diversificados do mundo dos seus dias e de geração. À época do seu retorno a Nazaré, por intermédio dessa viagem de aprendizado, ele já conhecia praticamente como o homem vivia e construía a sua existência em Urântia. O propósito real da sua viagem pela bacia do Mediterrâneo foi conhecer os homens. E ele aproximou-se muito de perto de centenas de seres humanos nessa viagem. Pôde conhecer e amar a todas as espécies de homens, ricos e pobres, poderosos e miseráveis, negros e brancos, educados e não educados, cultos e incultos, embrutecidos e espiritualizados, religiosos e irreligiosos, morais e imorais. Nessa viagem pelo Mediterrâneo, Jesus conseguiu grandes avanços na sua tarefa humana, de mestria sobre a sua mente material e mortal. E o seu ajustador residente fez um grande progresso de ascensão e de conquista espiritual desse intelecto humano. Ao final dessa viagem, Jesus virtualmente sabia, com toda a certeza humana, que era um filho de Deus, um filho criador do Pai Universal. O ajustador, cada vez mais, tornava-se capaz de trazer à mente do Filho do Homem algumas memórias nebulosas da sua experiência no paraíso em ligação com o seu Pai divino, bem antes mesmo de partir para organizar e administrar esse universo local de Nébado. Assim, o ajustador, pouco a pouco, trouxe à consciência humana de Jesus as memórias necessárias da sua existência anterior divina, nas várias épocas de um passado quase eterno. O último episódio da experiência pré-humana de Jesus, a ser trazido à sua consciência pelo ajustador, foi a sua conversa de adeus com Emanuel de Salvington, pouco antes de abandonar a sua personalidade consciente para embarcar na encarnação de Urântia. E a imagem dessa memória final da sua existência pré-humana tornou-se clara na consciência de Jesus no mesmo dia em que ele foi batizado por João no Jordão. Por que ele não revelou essa viagem? O que tinha de especial que foi necessário que ele só contasse pro Zebedeu? Na verdade, perguntou para você. Não, pode ser você, Henrique. Na verdade, não tinha nada de... Não havia. Essa viagem foi, de fato, muito especial para Jesus e para o trabalho futuro dele no desenvolvimento do seu evangelho aqui entre nós. A gente vai ver isso à medida que a gente avançar nesse documento. Não havia uma razão especial para ele ocultar essa viagem dele. Na verdade, ele achou que não era necessário que as pessoas tomassem conhecimento dessa viagem, porque as pessoas, a família dele principalmente, não entendia muito qual é que era a missão dele, né? A gente viu em vários episódios a dificuldade que ele tinha de interação com a família com relação ao entendimento que a família tinha do destino e da missão dele. Então, essa viagem, ela é uma viagem que ele fez bastante longa, foram 2 anos de viagem. Ele percorreu um caminho muito longo com esse mercador indiano e seu filho, e todos os lugares que eles visitaram, Jesus aproveitou principalmente, como o próprio documento fala,
para conhecer o homem, conhecer a natureza do homem, conhecer a maneira do homem pensar, entender as suas dificuldades, entender os seus desafios, para poder, depois, mais tarde, definir o trabalho dele de evangelista aqui na Terra. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que depois ele passou bastante tempo em alguns templos, com alguns filósofos, com sacerdotes de outras religiões, deixando sementes do ensinamento dele em todos esses lugares que ele passou, que foi uma maneira bastante preparadora para que mais tarde os ensinamentos dele, quando divulgado pelos apóstolos, encontrassem alguma receptividade entre esses sacerdotes e essas diferentes religiões. Então, essa viagem de Jesus foi uma viagem mais de crescimento pessoal dele no entendimento dos homens e também de preparação do terreno para a evangelização dos homens para quando ele fosse exercer a vida pública. Se as pessoas não entendiam as poucas coisas que ele fazia, ia ser muito difícil ele ficar dando explicação de tudo que ele fez nessa viagem. O pessoal não ia entender. Então, era uma coisa desnecessária, porque realmente não é uma coisa que houvesse necessidade de contar para ninguém. Ele deixou o João o encarregado da família dele, e o pai de João, que era o Zebedeu, o Zebedeu ele deixou instruído sobre onde ele ia, porque ele não sabia o que podia acontecer, se ia voltar ou não, mas pediu, olha, não conta para ninguém, porque não tem necessidade de ficar fazendo especulações disso. Mas se havia alguma outra razão, os reveladores não nos contaram. E isso eles começam bem no primeiro parágrafo desse documento. Eles falam lá de que eles iam contar essa história da viagem de Jesus até onde era permitido a eles contar tudo o que eles podiam contar. Isso significa que muitas coisas dessa viagem, ou algumas coisas dessa viagem, provavelmente foram omitidas. Não porque a gente não devesse saber, mas porque talvez nós não estivéssemos prontos para receber algumas dessas revelações. O livro de Urântia, ele fala muito disso daí em vários momentos. A gente sabe que uma revelação somente é feita na medida da capacidade da compreensão do homem. Então, enquanto a gente não está pronto para assimilar aquela revelação, a gente passa batido e não entende aquilo que está escrito ali. Frequentemente, quando a gente estuda o livro de Urântia, você, não só o livro de Urântia, mas outros livros também, você passa por parágrafos ou textos que já havia lido e você descobre coisas novas. Você fala, nossa, como é que eu não tinha visto isso daqui antes, né? Então, estou descobrindo agora. Geralmente, isso acontece porque, para aprender alguma coisa, existe uma condição antecedente. Nós temos que preencher alguns requisitos que nos ajudam a compreender uma coisa nova. Então, quando a gente não tem aqueles requisitos reunidos, a pessoa pode gastar horas explicando, ilustrando, mostrando para os nossos olhos, falando aos nossos ouvidos, tentando penetrar a nossa mente, mas não vai acontecer nada, porque a pessoa não está preparada para ouvir ou para entender aquilo que nós estamos tentando transmitir. Então, é por isso mesmo que Jesus, durante seu trabalho e durante a sua pregação terrena, ele sim falava muito do reino do Pai, mas a gente vê que a vida de Jesus era uma vida de serviço. Por que era uma vida de serviço? Era uma vida de serviço porque quando você se dedica às pessoas,
com amor, com afeição, querendo ajudá-las, querendo apoiá-las, você conquista a confiança, o conforto dessa pessoa e você então descobre, com esse relacionamento mais próximo, mais confiável, as necessidades daquela pessoa, as capacidades de assimilação que ela já tem. Então, essa maneira de Jesus trabalhar era assim o tempo todo. Ele sempre se aproximava das pessoas, oferecendo ajuda, oferecendo alguma coisa, né? Uma amizade, um apoio. E todas as histórias que a gente vê de Jesus está nisso daí. A partir daí que depois ele desenvolvia um ensinamento. Então, durante esse trabalho, essa passagem dessa vida de Jesus, esse documento também nos conta que ele fez um grande progresso na mestria da sua mente. Por quê? Todos nós sabemos, né? Nós temos lá o nosso corpo, a nossa mente, o ajustador do pensamento, a personalidade, e a nossa missão é desenvolver, segundo os ensinamentos, a nossa alma. E esse trabalho de desenvolver a alma é uma coordenação da personalidade com a nossa mente e o nosso espírito, que é o ajustador residente. Então, a nossa mente tem a função de subordinar a ela a energia física, que é o nosso corpo e toda a energia física que nos cerca. A energia física, seja do nosso corpo ou aquela que nos cerca, é aquela que é destinada a nos manter, a atender às nossas necessidades ou ainda a promover a nossa autogratificação. Então, tudo que é energia física tem por finalidade o nosso nos suprir de alguma forma, atender a alguma necessidade ou atender a uma autogratificação. E essa energia, então, é uma energia muito poderosa, ela é muito forte, e muitas vezes ela acaba nos dominando e ela é que dirige a nossa vida. É por isso que nós temos energia mental para subordinar a energia mental a essa energia física. É claro que nós não conseguimos abrir mão de necessidades básicas. Então, quando você tem fome, tem que comer, não tem o que fazer, né? Você pode escolher o que vai comer, com que frequência vai comer até um certo ponto, e se tem sono, tem que dormir. Enfim, o nosso livre-arbítrio nessas necessidades básicas é muito limitado. Mas em tudo que diz respeito à autogratificação, nós podemos, sim, ter um controle muito maior sobre essas demandas da energia física que nos cercam, né? Aquele negócio de ter cada vez mais. Isso não é uma coisa que a gente não consiga controlar, depende da nossa vontade controlar esse desejo interminável de ter cada vez mais, ou de ser cada vez mais, ser o mais importante, ser o mais rico, ser o mais influente, o mais estudado, enfim, todas aquelas coisas. Coisas que geralmente mexem com o nosso ego, né? Então, quando a energia física fica subordinada à energia mental, é importante que essa energia mental seja coordenada pela energia espiritual, porque da mesma forma que a energia física é muito poderosa, a energia mental desprovida de um guiamento espiritual acaba exacerbando essa autogratificação que o homem busca em alguns momentos. Então, aquele desejo de subjugar todos os seus semelhantes, de ser o governador eterno, de ser o todo-poderoso, de ser quem dá as ordens, de quem manda, de quem tem poder. Então, o guiamento do espírito é justamente para mostrar que a energia física e a energia mental
ter um propósito, que ao serem controladas, é de construir o reino de Deus, a irmandade dos homens, e de acertar o nosso Pai como Deus. Quando a gente tem esse guiamento espiritual, a energia mental, ela exerce o seu poder sobre a energia física da maneira correta e em favor do reino de Deus, em favor da humanidade. Quando a gente faz isso, a gente desenvolve, segundo os ensinamentos, a nossa alma. A nossa alma, então, é aquela que nos dá uma melhor conexão com o espírito residente, que é o ajustador do pensamento, a presença do Pai em nós. Então, a nossa mente hoje, ela funciona sobre uma base intelectual material que é o nosso cérebro. À medida que nós desenvolvemos a vontade do Pai, que nós praticamos a vontade do Pai, que é de unificação dessa personalidade nossa, subordinando a energia física mental e esta coordenada pelo Espírito, o Pai, residente em nós, promove o desenvolvimento da nossa alma. A nossa alma é o intelecto semi-espiritual, semi-material. É para onde nós fazemos uma transposição da nossa mente quando essa alma está desenvolvida. Então, o ajustador do pensamento, o Pai, ele não consegue se comunicar com o nosso cérebro físico, não porque ele não tem habilidade para fazer isso, mas porque o nosso cérebro físico não tem capacidade de percepção dessa energia espiritual. Enquanto que a alma, que é um cérebro supramaterial, então ele é parte material e parte espiritual, consegue perceber melhor essa influência do espírito. Então, quando os ajustadores contam nesse documento que Jesus passou a desenvolver uma grande mestria sobre a sua mente, eles estão falando disso. Jesus estava desenvolvendo quase que completamente a sua alma ali naquela idade, naquela fase da vida onde ele se encontrava. Depois, é claro, de ter vivido toda aquela vida dele, os 28 anos anteriores a essa fase em que ele se encontrava naquele momento. Então, quando os ensinamentos, aí, os reveladores nos contam dessa evolução, dessa mestria de Jesus sobre a mente dele, é que eles estão dizendo que Jesus já tinha desenvolvido quase que completamente a sua alma. E por isso mesmo, ele tinha um melhor acesso à energia espiritual do seu ajustador do pensamento ali. E é por isso que ele podia, então, relembrar a vida dele antes dele vir para a Terra. Então, essa foi a mudança que foi acontecendo na vida de Jesus, que até o momento em que ele conseguiu unificar completamente a personalidade dele com o domínio completo de quem ele era. Então, nós já falamos outras vezes aqui, Jesus, quando veio para viver entre nós, a primeira meta, o primeiro objetivo de Jesus era realmente de viver como um mortal do reino com os mesmos desafios que nós temos, sendo que o desafio mais importante é justamente esse, de você desenvolver a alma e estabelecer uma conexão com o seu espírito ajustador residente, que é o nosso Pai. Então, lembram, tem aquela travessia dos 7 círculos cósmicos, que a gente vai avançando de fora do 7º para dentro, que é o primeiro, e à medida que a gente vai avançando, a gente vai desenvolvendo essa alma. Quando a gente chega no 3º círculo, nós já temos condições de perceber algumas realidades do ajustador.
E quando chegamos no primeiro círculo, nós já temos uma comunicação fluida com esse ajustador. Isso não quer dizer que, nesse momento, você já está pronto para fazer a fusão. Ainda é necessário alguns ajustes para que essa fusão possa acontecer. E nós vamos ver, então, Jesus estava aqui com 29 anos, se não me engano, o batismo dele aconteceu com 32. É ali que ele conseguiu conquistar a completude desse processo, onde ele, teoricamente, poderia se fusionar com o seu ajustador. Então, aqui nesse documento, quando fala que ele desenvolveu uma grande mestria sobre a sua mente, significa que ele aqui, sim, já estava conquistando lucidez de quem ele era e de qual era o propósito da vida dele aqui. Por isso ele tinha essas visões, inclusive a da conversa dele com Emmanuel, o irmão do paraíso, conselheiro dele, pouco antes dele vir se encarnar entre nós. Então, esse documento é muito legal porque lembra toda essa parte do desenvolvimento da alma, da mente de Jesus, de que maneira ele ia conquistando. A gente vai ver que essa evolução não parou aqui. Nos próximos documentos, eles vão continuar falando do desenvolvimento da mente de Jesus e da mestria dele sobre essa mente. Eu acho que eu falei tudo. Oi. No documento, né, que a Sueli acabou de ler, ele fala assim, que os planetas, as pessoas, o universo local, todos tomaram ciência, né, ou participaram de uma certa forma, ou observaram, ou tinham consciência do que estava acontecendo com ele. Aí eu fico imaginando, e aqueles planetas que estavam em quarentena? Bom, e os que não estavam, eles enxergavam, eles acompanhavam a oratória dele, o trabalho dele? Como que esse processo dele impactou na consciência desses seres no universo local? Então, você falou bem, lembrou bem da quarentena, né? Nos mundos que não estão na quarentena, não estão cerceados pela quarentena, existe uma comunicação do universo local fluida, onde tudo que é de interesse de todos é passado, é transmitido para todos esses mundos que não estão em quarentena. Então, essa experiência de Jesus não foi vista necessariamente ao vivo por todos os planetas. Eles receberam as informações, os ensinamentos de tudo que ele viveu aqui, assim como nós estamos recebendo. No nosso caso, através do livro, através dos evangelhos, aquela coisa toda. Então, todos os planetas receberam, de alguma forma, essa informação a qual nós estamos tendo acesso. Talvez alguns deles tenham isso de outra forma, talvez gravado de alguma maneira, transmitido com outro tipo de mídia que não necessariamente o livro. E eles falam que, inclusive, os planetas que vão se formar no futuro, porque a gente tem que lembrar que o nosso universo local, quando ele estiver completo, ele deve ter aproximadamente 10 milhões de mundos habitados. Quando Jesus esteve entre nós tínhamos 3 milhões, 300 e alguma coisa, eu não me lembro os números certos. Mas ainda faltava muita coisa, como ainda deve estar faltando muitos mundos que ainda estão em formação. Então, todos esses mundos também vão receber essa mensagem. E isso é importante porque é a mensagem do Filho Criador, da experiência da 7ª auto-outorga dele, que é uma coisa que interessa a todos os mortais. Então, de ver que o nosso Criador se colocou como um de nós para viver essa experiência que nós estamos vivendo, provando assim que essa experiência é possível de ser realizada e fazendo dele um Deus, um Criador
mais compassivo e misericordioso, se é que isso é possível, na medida em que ele pessoalmente experienciou essas dificuldades que foram vividas. Além de mostrar, lógico, toda a saga da vida dele entre nós aqui. Então, acho que isso é muito importante. Mas a gente não deve esquecer que para os outros mundos, isso é transmitido como um ensinamento e como uma revelação da doação do nosso Criador para este mundo. Cada mundo habitado recebe um filho do paraíso que realiza ali a sua sétima auto-outorga, assim como Jesus realizou aqui. Então, independente da informação, da experiência vivida por Jesus no nosso mundo, cada mundo habitado vai receber lá um filho, um avonal, que vai viver aquela experiência semelhante a que Jesus viveu aqui conosco. Quando eu falo semelhante, eu não estou incluindo aqui, evidentemente, a morte dele na cruz. Isso é um negócio desnecessário. Mas essa experiência vivida por Jesus aqui é vivida também nos outros mundos por irmãos dele, de uma natureza da Trindade do Paraíso, são os irmãos avonais, são aqueles que não são criadores, mas se dispõem a fazer em nome dele essa outorga em cada mundo, da mesma forma que ele fez aqui, uma vez que seria complicado ele fazer a própria outorga em 10 milhões de mundos diferentes, né? Então, essa aqui é a ideia. O Jesus humano. Para as inteligências celestes do universo local que observavam essa viagem pelo Mediterrâneo, foi a mais cativante de todas as experiências terrestres de Jesus, pelo menos em toda a sua carreira, antes do evento da sua crucificação e do fim da sua vida mortal. Esse período foi o mais fascinante da sua ministração pessoal, em contraste com a época de ministério público, que viria logo em seguida. Esse período singular ficava ainda mais apaixonante, porque durante essa época ele ainda era o carpinteiro de Nazaré, o construtor de barcos de Cafarnaum, o escriba de Damasco. Ele era ainda o Filho do Homem. Jesus não havia ainda alcançado a mestria completa sobre a sua mente humana, e o ajustador ainda não havia gerado ainda não haveria gerado totalmente a contraparte da sua identidade mortal. E ele era ainda um homem entre os homens. A experiência religiosa puramente humana, o crescimento pessoal e espiritual do Filho do Homem quase atingiu o apogeu da sua realização durante esse que foi o seu 29º ano. A experiência de desenvolvimento espiritual foi de um crescimento conscientemente gradativo, desde o momento da chegada do seu ajustador do pensamento até o dia em que se completou e confirmou-se a relação humana, natural e normal entre a mente material do homem e a dotação mental do espírito. O fenômeno de fazer dessas duas mentes uma única. Experiência esta que o Filho do Homem de modo completou e em finalidade, como um mortal encarnado do reino, no dia do seu batismo no Jordão. Durante esses anos, ainda que pareça que não se haja empenhado em tantos períodos de comunhão formal com o seu Pai no céu, Jesus aperfeiçoou de modo crescente os métodos efetivos de comunicação pessoal com a presença espiritual residente do Pai do Paraíso. Ele viveu uma vida real, uma vida plena e uma vida verdadeiramente normal, natural e comum na carne.
e conheceu pela via da experiência pessoal o equivalente, na realidade, a soma e a essência totalizadora da vida elevada pelos seres humanos nos mundos materiais do tempo e do espaço. O Filho do Homem experimentou aquelas vastas gamas de emoções humanas que vão desde a alegria magnífica à tristeza profunda. Ele havia sido uma criança alegre e um ser de raro bom humor. E do mesmo modo foi um homem de tristezas e ambientado ao sofrimento. Num sentido espiritual, ele passou pela vida mortal de alto a baixo, do começo ao fim. De um ponto de vista material, poderia parecer ter ele escapado de viver os dois extremos sociais da existência humana, mas intelectualmente ele tornou-se totalmente familiarizado com a experiência inteira e completa da humanidade. Jesus conhece os pensamentos e os sentimentos, as premências e os impulsos dos mortais evolucionários e ascendentes dos reinos, do nascimento à morte, pois viveu a vida humana desde o início da tomada de consciência física, intelectual e espiritual, passando pela infância, a meninice, a juventude e a vida adulta. E teve inclusive a experiência humana da morte. Não apenas passou por esses períodos humanos usuais e familiares de avanço intelectual e espiritual, como experimentou com plenitude. Me desculpe, gente. Aqui, ó. Vou voltar. Não apenas passou por esses períodos humanos usuais e familiares de avanço intelectual e espiritual, como experimentou com plenitude aquelas fases mais elevadas e mais avançadas da condição entre o homem e o ajustador, que tão poucos mortais urantianos chegam a alcançar. E assim, ele experimentou a vida plena do homem mortal, não apenas como é vivida do vosso mundo, mas também como é vivida em todos os outros mundos evolucionários do tempo e do espaço, e mesmo nos mais elevados e mais avançados entre todos os mundos estabelecidos em luz e vida. Embora essa vida perfeita que ele viveu à semelhança da carne mortal possa não haver recebido a aprovação universal e restrita dos seus irmãos mortais, a quem aconteceu serem os seus contemporâneos na terra. Ainda assim, a vida de Jesus de Nazaré viveu na carne. Em Urântia recebeu a aceitação plena e irrestrita do Pai Universal, constituindo-se ao mesmo tempo em uma mesma vida personalidade, na plenitude da revelação do Deus eterno para o homem mortal e na apresentação da personalidade humana aperfeiçoada para a satisfação do Criador infinito. E foi esse o seu verdadeiro e supremo propósito. Jesus não desceu até Urântia como um exemplo perfeito nos detalhes, especialmente para qualquer criança ou adulto, homem ou mulher, em uma idade ou em outra. A verdade, de fato, é que na sua vida plena, rica, bela e nobre, podemos todos encontrar muitas coisas que é exemplar de um modo raro e divinamente inspirador. Mas isso se dá porque ele viveu uma vida verdadeira e genuinamente humana. Jesus não viveu a sua vida na terra com o fito de estabelecer um exemplo para todos os outros seres humanos copiarem.
viveu essa vida na carne por meio dessa mesma ministração de misericórdia pela qual todos vós podeis viver as vossas vidas na terra. E viveu a sua vida mortal nos seus dias e como que ele eu me perdi, mortal, e viveu a sua vida mortal nos seus dias, e como o que ele foi, e assim estabeleceu o exemplo para todos nós, do mesmo modo, vivermos as nossas vidas, nossos dias, e como somos. Vós podeis não aspirar pelos mesmos meios. Jesus pode não ser o exemplo exato, técnico e detalhado para todos os mortais, de todas as idades, em todos os reinos deste universo local, mas ele é para sempre a inspiração e o guia de todos os peregrinos que vão para o paraíso, vindos dos mundos da ascensão inicial, atravessando um universo de universos e passando por Avona indo até o paraíso. Jesus é o caminho novo e vivo do homem até Deus, do parcial ao perfeito, do terreno ao celeste, do tempo para a eternidade. Ao fim do 29º ano, Jesus de Nazaré havia virtualmente completado a sua vida como é esperada que os mortais vivam, enquanto permanecem na carne. Ele veio à Terra trazendo a plenitude de Deus para manifestar-se ao homem, e agora transformava-se quase na perfeição de homem, aguardando a ocasião de tornar-se manifesto para Deus. E tudo isso antes de completar 30 anos de idade. Então, nessa última parte desse documento 129, mais uma vez, eles falam da evolução da mente de Jesus, né? E de como ele estava completando esse processo. E falam também que esse era o principal motivo da vinda dele para cá, de viver exatamente como um de nós e alcançar essa mestria. Então, é muito legal toda essa parte desse documento. E depois fala, eu acho que muito legal essa parte que eles falam que nós não temos que imitar Jesus. Ele não veio para ser um modelo que nós tivéssemos que copiar e seguir literalmente em tudo. O que nós temos que fazer, como ele fez, buscar a perfeição de nós mesmos, buscar alcançar o Pai, e ele serve como uma inspiração nesse exemplo de retitude, de fé e de confiança na vida eterna e no seu Pai do paraíso. Então, acho que esses são os aspectos mais importantes desse trecho que nós acabamos de ver. Oi, Henrique. Ui. Assim, gostei muito daquela explicação ali que tu deu sobre a sincronia, né, do espírito, mente e corpo, porque agora eu entendi melhor, assim, a respeito por que o livro fala que o ajustador do pensamento não é fácil para ele se comunicar conosco. Por causa a gente não pode pular etapas, então, né? Porque, segundo tu explicou, o espírito precisa, a energia espiritual precisa orientar a mente, né? Eu anotei aqui. E a mente, ela orienta, ela controla o corpo e seus sentidos, ali, as suas necessidades, né? Então, entre a mente humana, né, e o espírito existe o desenvolvimento da alma, vamos dizer assim, que é uma ponte, né? É uma comunicação que vai se desenvolvendo para que esse fluxo, né, do ajustador do pensamento vá podendo fazer esse trabalho. Agora eu entendi. Eu ficava perguntando como que o ajustador não pode, né? Por que ele não pode? Ele pode, né? É que nós não conseguimos perceber
Essa é a Isso. comunicação do ajustador, porque nós somos limitados nos nossos sentidos. Sim, Então, quando a gente fala dos nossos sentidos, é fácil a gente perceber que os nossos sentidos são muito pobres, né? Então, a gente sim. vive uma realidade física que está delimitada por esses sentidos. Então, até cachorro tem um olfato melhor do que o nosso. As Verdade. águias têm uma visão muito mais curada do que a nossa. Mesmo os nossos sentidos primários, básicos, eles são inferiores ao de muitos animais. Em outras oportunidades, eu já mencionei aqui, os reveladores nos contam que, por exemplo, na vida moroncial, lembrando sempre que a vida moroncial é um trânsito entre a vida física material e a vida espiritual. Então, a vida moroncial é uma trama material física e espiritual. Então, nesse mundo moroncial, os seres que se desenvolvem, que vivem ali, acabam desenvolvendo 70 sentidos, até 70 sentidos. Nossa, Nós temos aqui 5 incrível. sentidos primários. E quando a gente vai para a vida espiritual, que chega em Avona, por exemplo, os reveladores nos contam que lá em Avona, os seres perfeitos ali de Avona, eles têm até 210 sentidos. Então, fica muito claro que algumas dessas realidades nós não estamos preparados para percebê-las. Com Então, não é certeza. possível você perceber uma realidade espiritual limitado aos 5 sentidos que nós estamos. Entretanto, a gente tem o sentimento da alma, o sentimento da verdade, da busca por Deus, que faz com que a gente perceba a Deus no nosso coração, perceba Jesus no nosso coração e aceite essas realidades, mesmo sem percebê-las sensorialmente. Então, é muito interessante esse processo. Então, quando a gente desenvolve a nossa alma, e Jesus ali estava nesse processo, porque de início ele tinha uma mente puramente humana, o que acontece? O nosso Pai que está na nossa mente, à medida que a gente vai mostrando que quer alcançá-lo, que a gente deseja a eternidade, deseja alcançar a perfeição, o nosso Pai vai desenvolvendo a nossa alma. A nossa alma é um intelecto, um cérebro supramaterial. E ele acontece ainda enquanto nós estamos aqui nesta vida, se a gente desenvolver. Então, a alma nada mais é do que como o cérebro é um hardware, é como se fosse um computador. A nossa mente é um software que roda nesse intelecto humano, funciona nesse intelecto humano, mas está limitado pelos aspectos sensoriais da nossa limitação física. Enquanto que a alma é uma trama espiritual e física, e permite que a nossa mente possa perceber outras realidades que a nossa mente física não permite. Então, é por isso que, à medida que a gente vai desenvolvendo esse processo, a gente vai conseguindo, então, alcançar melhor uma comunicação espiritual, que é o processo pelo qual Jesus atravessa esse momento aqui e que qualquer um de nós poderia atravessar. Não sei se vocês se lembram, tem uma parte desse texto que fala da mudança da nossa identidade, né? A nossa mente, segundo os reveladores, constitui a nossa identidade, ela que nos dá consciência
da nossa existência, consciência de nós mesmos e consciência de outras identidades. Então, enquanto nós estamos no intelecto humano, essa identidade está assentada na nossa mente sobre o intelecto humano. Quando passa essa mente para a alma, existe uma mudança do assento dessa identidade. Então, e é isso que permite a nossa sobrevivência. Então, sem essa transmutação, não é possível a sobrevivência, porque a mente deixa de funcionar quando a gente morre, com a morte do nosso cérebro. Quando nós desenvolvemos o supra-intelecto, que é a alma, então essa alma que é moroncial, ela encontra a sobrevivência no mundo moroncial e a nossa identidade pode ali, então, sobreviver, porque a mente pode funcionar nesse cérebro moroncial. Então, é isso, quando a gente fala que a gente deixa de existir porque não construiu a alma, é isso que acontece. A nossa mente para de funcionar quando a gente morre. Se a gente desenvolver a alma, a mente funciona na alma e a gente não morre. Então, essa aqui é a ideia. Desculpe, acho que me alonguei. Henrique, não, eu entendi melhor. O que acontece com uma pessoa que suicida? Olha, é muito difícil qualquer um de nós fazermos um juízo de valor do que acontece com essa pessoa, né? Porque, assim, os ensinamentos, eles são muito enfáticos na nossa capacidade de escolha. A capacidade de escolha demanda uma mente sadia. Então, você tem que ter uma mente sadia, com capacidade de pensar e escolher dentro daquilo que é o esperado, o razoável. Quando uma pessoa se suicida, talvez ela não tenha mais capacidade de escolher. Então, ela tem uma mente doentia, eu estou falando aqui de uma maneira geral. Evidentemente, existem situações e situações, cada caso é um caso. Mas quando uma pessoa se suicida, muitas vezes ela já não está mais no seu juízo. A sua mente já não funciona como deveria estar funcionando. É resultado de uma doença que compromete a capacidade de escolha. Então, essa pessoa, eu entendo que o juízo dela se dará até o momento em que a mente dela deixou de ser sadia. Então, se ela fez as escolhas corretas enquanto tinha uma mente sadia, ela será julgada de acordo com essas escolhas, né? Então, essa é a minha maneira de ver. Mas só os nossos julgadores podem fazer um juízo correto dessa situação, né? A gente não sabe. Eu fico sentindo como que é importante a educação, né? Eu não estou me referindo só à educação por si, mas uma educação relacional, sobretudo, orientadora de uma direção, aí, no caso, por aquele que orienta os mais jovens, né? As crianças, sendo pais Sim. ou responsáveis, para que haja a sensibilização para a vontade do pai ser recebida e assimilada. E eu fico também sentindo como que essa assimilação, em qualquer momento da vida que ela possa ocorrer, né, com fatores às vezes sutis, como que isso pode tornar a experiência mais viva para todos nós, né? Diferentes, em diferentes estágios, saudáveis, mais saudáveis, menos saudáveis. Estou pensando na esperança da humanidade, né? Claro,
os pais têm uma responsabilidade muito grande na espiritualização dos filhos, né? Filhos de pais espiritualizados, eles tendem também a desenvolver uma espiritualidade se os pais os orientam nessa direção. Não é uma fórmula matemática, nem sempre funciona assim, e nem sempre o contrário é verdadeiro. Então, mas, de maneira geral, os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Então, é importante essa educação. Nós, muitas vezes, nos preocupamos acertadamente em dar uma boa educação aos nossos filhos, queremos que eles sejam médicos, engenheiros, as filhas aprendam a balé, tocar piano, falar idiomas. Essa mesma preocupação tem que estar presente em revelar Deus, revelar o Pai aos nossos filhos. Se a gente fizer isso, eles vão perseguir essa vontade de encontrar a Deus com certeza. E eles vão ser filhos mais bem educados, mais cuidadosos, mais amorosos e mais como uma personalidade mais bem desenvolvida, talvez menos egoístas e tudo mais, por compreenderem melhor alguma coisa dessa espiritualidade. A gente precisa lembrar que os ensinamentos do livro de Urântia nos falam, por exemplo, quando uma criança morre antes de receber o seu ajustador, ela vai para um berçário para continuar, um berçário monancial, para continuar o seu progresso, a sua evolução a partir desse berçário, desde que um dos pais, pelo menos, ressuscite lá do outro lado. Daí a importância dos pais estarem envolvidos espiritualmente, não? Se, então, o vínculo da ressurreição da criança, nesse caso, nesse processo, está vinculado à ressurreição de pelo menos um dos pais, né? Então, é muito importante todo esse desenvolvimento. Mas também acho importante aqui lembrar que dois aspectos importantes. O primeiro deles é que a cultura, a educação, os meios econômicos, os meios financeiros, tudo isso daí ajudam muito o nosso desenvolvimento. Mas o nosso desenvolvimento espiritual não está condicionado a isso. Mais dia, menos dia, nós vamos ter oportunidade de aprender todas as coisas da vida. Mas, se não for nessa vida, será na continuação da nossa carreira evolucionária. Mas, então, não é importante que a pessoa seja doutor, ou tenha conhecimento, qualquer pessoa, de qualquer nível social, cultural, financeiro, econômico, tem exatamente as mesmas oportunidades de se desenvolver espiritualmente como cada um tem. Por um simples fato, nós recebemos, todos nós, as mesmas energias espirituais. A presença do Pai dentro de nós, a presença do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, todas aquelas coisas que nós sabemos estão ali influenciando. Além disso, o segundo aspecto é o aspecto da misericórdia. A misericórdia do Pai, ela é infinita. Então, pouco antes, quando nós começamos a falar aqui da nossa capacidade de compreensão, de assimilação dos ensinamentos, nós estávamos falando de que existem condições precedentes, condições que uma pessoa tem que reunir para assimilar determinados ensinamentos, determinados conceitos. Isso vale não só para a vida espiritual, mas também para a nossa vida prática, né? Então, se você não reúne esses requisitos,
porque não teve a oportunidade na vida de ter acesso à cultura, à educação que deveria ter. Ou ainda, porque sua vida se desenvolveu num mar de lama. Você pode ser filho, por exemplo, de um pedófilo, pode ser filho de um assassino, está numa família que é desajustada. Então, as oportunidades dessa pessoa de entendimento, de assimilação das realidades e da verdade divina fica comprometido. E o que o nosso pai faz é encarar como se ele pessoalmente estivesse enfrentando cada um desses desafios. E ele vai medir a nossa escolha, a nossa capacidade de escolher a Deus, proporcionalmente a cada um desses desafios que nós temos. Então, não existe a possibilidade de alguém dizer, não, eu nasci numa família podre, ou eu não tenho cultura, não tenho... Não, a misericórdia de Deus, ela vai nos colocar a todos nós no mesmo patamar. A justiça é sempre a mesma, mas a maneira como ela é medida e aplicada depende das condições de cada um. Evidentemente, eu não posso cometer, eu, Henrique, os mesmos erros que uma pessoa menos informada pode. Né? O pai não aceitaria que cometesse esses erros. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso daí. Né? Henrique, eu lembrei, eu até marquei que você comentou na questão da criança morrer antes de receber o ajustador. O Lu fala algo sobre as crianças que morrem após o nascimento, assim, ou algo similar, e o porquê disso, eu fico um pouco confuso, né? A gente não vê culpa nenhuma para que isso aconteça, ou talvez por seja intermédio espiritual mesmo, celeste, divino, um plano, não sei. Deus, o nosso Pai, não exerce nenhuma interferência Na no nossa vida. desenvolvimento da nossa vida. Então, assim, como Jesus dizia, olha, todas as vossas desgraças, todas as vossas misérias e dificuldades são uma consequência dos acidentes do tempo. Então, se nós compreendemos que nós somos seres evolucionários, e evolucionário significa partimos da imperfeição para alcançar a perfeição, significa que tem muita coisa torta, errada no meio do caminho, que não foi criada por Deus, é um processo evolutivo. Então, provavelmente, algum dia, nenhuma criança vai morrer. A gente vê hoje coisas inacreditáveis, né? A gente vê bebezinho de 1 semana fazendo exame de vista. Eu nunca tinha visto isso antes. Né? Então, algum dia essas coisas, a gente vai ter todas as ferramentas necessárias para evitar que isso aconteça, até mesmo antes da concepção. A gente vai saber qual é a probabilidade de eu gerar uma criança com problemas ou não, e o que eu tenho que fazer para evitar que isso aconteça. Então, isso é a evolução, isso é o perfeccionamento. Então, quando uma criança morre, não é porque Deus quis que ela morresse, ela morreu porque foi um infortúnio qualquer que causou aquela morte. Para Deus, a gente precisa lembrar sempre que a nossa vida para Deus não acaba com a nossa vida material. Para Deus, a nossa vida não termina nunca, se nós não quisermos, porque nós saímos daqui da carne e continuamos lá do outro lado. Jesus já dizia, não adianta você destruir este templo, que era a carne dele, o corpo dele. 3 dias depois eu vou me refazer, esse templo vai estar de pé de novo. Então, por quê? Porque ele não morre. Para Deus, um ser humano, um ser mortal, não morre nunca. Só morre, de fato, se ele perder a eternidade dele, não construir a alma dele. E isso é uma coisa que ninguém pode tomar de nós. Isso é uma responsabilidade exclusiva
de cada um de nós. Então, assim, todos nós, indistintamente, nós sofremos as consequências dos erros e dos pecados dos nossos irmãos. É uma coisa inevitável. Você está no trânsito lá, aconteceu um acidente de trânsito lá na frente, você fica preso ali no trânsito, não tem o que fazer. Então, alguém fez um negócio errado lá e afetou a todos nós. Então, tudo que algum irmão faz de errado, seja voluntário ou involuntário, afeta a todos aqueles que estão ao seu redor e afeta o nosso desenvolvimento civilizatório. Então, à medida que nós temos pessoas que não estão educadas, não tiveram oportunidade de escola, essas pessoas funcionam como um freio para o desenvolvimento daquele grupo mais educado. A gente não consegue avançar na mesma velocidade. Então, todos nós pagamos um preço por esses erros, por esses problemas. Mas nenhum de nós está sujeito a perder a nossa vida eterna por influência de alguém. Sempre essa é uma decisão única e exclusiva de cada um de nós. É impossível alguém interferir nisso. Nem mesmo o nosso pai interfere nisso. Então, essa assim, a gente às vezes que a pessoa morreu aqui fala, coitadinho, por que Deus deixa que aconteça isso? Não, para Deus Porque ninguém Deus morreu. quis. Né? Então, tá lá. Muito obrigado, Henrique. Ficou bem claro. Muito de nada. Gratidão, Henrique. Imagina. O que mais, gente? Eu caí. Então, Eu caí, sim. mas eu estou bem, tá? Bom. Tá bom. Eu Não, vi que você caiu. eu não sei se... Eu não sei... Eu Pode não falar, sei, Lili. tá. Eu não sei se comentaram isso, porque, né, fiquei fora um tempinho aí, mas me chamou a atenção aqui essa parte, a última lá, e diz assim... Último parágrafo. Isso, último parágrafo. Comentário? Ó. Ele veio à Terra trazendo a plenitude de Deus para manifestar-se ao homem. E agora transformava-se quase na perfeição de homem, aguardando a ocasião de tornar-se manifesto para Deus. Então, não é legal? Os ensinamentos sempre dizem para nós, olha, Jesus não foi um homem que se transformou em Deus. E não foi um Deus que se transformou em homem. Ele foi Deus e homem ao mesmo tempo. Então, qual é a diferença? É que a experiência dele como homem, ela foi iniciada sem que ele tivesse a consciência clara da origem dele. Por que isso aconteceu? Porque para viver essa experiência como homem, Jesus tinha que estar dotado, né, das mesmas ferramentas que todos os homens estão dotados. E quais são essas ferramentas? Ele tinha um corpo físico. O corpo físico dele é exatamente igual ao nosso. Então, assim, não é que foi colocado um espírito divino dentro do ventre de Maria e que ela fosse realmente virgem, toda aquela história que a gente já conhece. Então, Jesus ganhou um corpo exatamente como todos nós ganhamos, é o resultado de um acasalamento. Como ele ganhou esse corpo, ele também ganhou uma mente, como todos nós ganhamos. Essa mente dele, então esse corpo não era o de Micael e essa mente não era a mente de Micael. Ele também recebeu, como todos nós recebemos, uma fração do nosso Pai dentro da mente dele, como nós também recebemos. Então,
Micael, enquanto criador, ele não tem ajustador de pensamento, porque ele já é Deus. Então, ele não recebe uma fração do Pai na mente dele, Micael. Ele recebeu aqui, enquanto estava entre nós. Então, ele ganhou um corpo igual que nós ganhamos, uma mente igual a nossa, que roda num cérebro material, e um ajustador do pensamento, como todos nós recebemos. A única coisa que ele não ganhou de novo, que não era como a nossa, é a personalidade dele, que é a personalidade de Micael mesmo. Então, essa personalidade dele é a que acompanhou ele até aqui. Então, para a gente lembrar, a personalidade nossa é o nosso eu total, é o nosso eu por inteiro. A função, a personalidade é o sujeito, é o protagonista da história. A função da personalidade é unificar as nossas energias. Então, a função da personalidade é justamente fazer com que a energia física se subordine à energia mental e esta, por sua vez, esteja coordenada pela energia espiritual, que é a presença do Pai em nós. Então, esse é o propósito. Quando a gente alcança essa unificação, nós alcançamos, teoricamente, a perfeição possível de ser alcançada antes de nos transformarmos em nascidos do Espírito. Então, essa unificação é que Jesus veio buscar com a personalidade dele. Então, aquela personalidade dele de Micael, a mente de Micael, que é aquela mente que ele tem lá como Deus. E ele não tinha o ajustador do pensamento. Quando ele veio para cá, a personalidade dele teve que aprender a trabalhar como uma mente humana e se desenvolver até que o ajustador do pensamento desenvolvesse nele a alma. Então, esse processo é um processo de um homem qualquer, normal. Então, esse processo foi o que Jesus viveu entre nós aqui. Então, ele nunca deixou de ser Deus, porque a personalidade dele era de Deus. Aquela personalidade do Micael, Deus, é que esteve entre nós. Então, ele, desde o momento do nascimento, ele era Deus. Mas era um Deus que estava apagado, ele não tinha consciência disso daí, porque a mente dele era uma mente zeradinha, uma mente nova. E ele teve que desenvolver essa mente para poder desenvolver a alma e recuperar a consciência de quem ele era. Então, esse é o processo. Isso é o que todos nós temos que fazer, a nossa personalidade coordenar a nossa energia física, o corpo, e a nossa mente e o nosso espírito, para que a gente fique unificado. Então, a gente, nesse momento, quando a gente está unificado, nós alcançaríamos a perfeição de Deus. Deus é perfeito porque ele tem essas energias unificadas, todas elas devidamente unificadas e coordenadas. Então, nós também, algum dia, vamos conseguir isso. Então, seremos tão perfeitos nessa unificação como Deus é. Mas nós nunca seremos como Deus. Por quê? Porque ele, além de ter essas energias unificadas, ele é a fonte dessas energias. Ele é a origem dessas energias. E nós nunca vamos ser fonte nem origem dessas energias. Essa é a grande diferença. E nós podemos tornar, então, manifesto, como estava dizendo o livro aí. Esse desenvolvimento, então, é que eu estou compreendendo como a nossa tarefa para nos tornar, então, manifestos para Deus, é isso? Sim, de certa forma é isso, mas Deus já nos percebe antes de que nós façamos essa manifestação.
Nós é que não percebemos ele. Então, Sim, sim. mas sim. Então, Jesus falava, olha, é preciso que vocês nasçam de novo, nasçam do Espírito. O que é nascer do Espírito? É a gente desenvolver a alma e, uma vez desenvolvida a alma, alcançar a fusão com Deus, alcançar o nosso fusionamento. Então, assim, é muito interessante porque nós, seres mortais, nós somos uma constante transformação, né? A gente é primeiro um óvulo, um espermatozoide que se une, faz uma fecundação, a gente é um feto, se desenvolve, nasce, fica adulto. É impressionante a gente pensar que você tem uma cabecinha de bebê, né? E vira essa cabeça nossa aqui depois, aquelas mãozinhas, aqueles pés. Então, a gente está se transformando, né? O tempo todo. E a gente se transforma também na alma. Então, assim, nós tivemos, como filho do homem, porque todos nós somos filhos do homem, como filhos do homem, nós tivemos uma gestação. E essa gestação terminou quando nós nascemos. Como filhos de Deus, filho do Espírito, nós ainda estamos em gestação. Nós estamos passando por essa gestação. Essa gestação vai terminar quando a gente fizer a fusão com o nosso ajustador do pensamento. E aí nós viramos espírito, nós somos, então, seres espirituais, não mais seres materiais. Então, nós estamos vivendo uma gestação. E depende de nós que essa gestação seja bem-sucedida. É isso aí. Compreendi. Isso tem a ver também com aquilo que Jesus disse. E ele veio apresentar Deus aos homens e veio apresentar os homens a Deus. É isso? Vou acertar meu som. Sim, é isso também. Quando ele fala de apresentar os homens a Deus, na verdade, ele fala para o reino de Deus, né? Lógico. Deus já sabe o que nós somos e as dificuldades que nós vivemos. Mas no momento em que ele, um filho do Pai, vive essa experiência, ele passa para o Pai também toda essa experiência de ter vivido esse momento. Então, a gente percebe assim, nós somos seres evolucionários e essa experiência evolucionária que nós estamos vivendo é o que propicia a Deus a expansão dele vivendo essa experiência. Então, ele sempre foi um ser onipotente, poderoso, onisciente, toda aquela história que nós já sabemos, ele sabe tudo antes de começar e depois de terminar. Mas o fato é que Deus nunca foi imperfeito. Para viver essa experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, ele teria que viver essa experiência. Então, ele não tem como fazer isso, ele, Deus, porque ele já é perfeito. Então, ele vive essa experiência através de nós. Essa experiência vai, então, se desenvolvendo e crescendo. E de que maneira o Pai vive isso? Vivendo na nossa mente, respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele, em nenhum momento, toma decisões por nós. Ele está ali o tempo todo, olha, que nem o GPS, né? Vira à direita, a gente vira à esquerda. Aí ele recalcula tudo e fala, na próxima, vira à direita e vira à direita. A gente não vira de novo. Então, mas ele não interfere na nossa decisão. Então, todas essas escolhas que nós fazemos, certas ou erradas, representam um processo evolucionário, um processo evolutivo, uma experiência que é vivenciada por Deus. E é vivenciada de duas formas. Nessa maneira de experimentar o erro através de nós
E, de outro lado, de não usar o poder dele, porque ele tem a varinha mágica, né? Acho que tem hora que ele fica se segurando lá, não, vou dar uma com essa varinha na cabeça desse sujeito aqui, para que ele me obedeça, né? Então, ele se contém os impulsos, se é que ele tem esses impulsos, a gente não pode dizer isso, mas se controlar para que esse livre-arbítrio seja respeitado, né? Então, essa construção é a construção que nós estamos vivendo, né? Eu vejo assim, essa manifestação para Deus se Continuamos? dará, né? Se dará na ocasião em que do batismo, ali quando ele faz quer dizer, ele não fusiona, mas quando o ajustador Olívia, se eu não personaliza. estou te ouvindo, não sei. Oi? Ah, agora sim. Ah, tá. Eu não Então, estava te ouvindo, desculpa. Essa manifestação para Deus, então, se dá quando o ajustador se fusiona na hora do batismo, né? Isso. E que daí ele vem e fala, né? Esse realmente é meu filho amado. Então, essa manifestação para Deus, então, será que se dará só quando nos tornarmos em espírito de primeiro grau, que será ali diante de Jesus? Manifestação, sim. Assim, a gente poderia entender, porque, assim, em que momento o Pai nos deu a personalidade? A gente tem que lembrar que a personalidade é uma dádiva do Pai, que vem até nós, e esse é o sujeito que vai seguir esse caminho. E, além disso, o Pai vem fecundar a nossa mente. Eu gosto de usar esse termo, porque, de novo, eu acho que o nosso período de vida aqui é uma gestação. Então, o Pai, acho que ele olha para nós da mesma maneira que nós engravidamos. E aí a gente tem aquele fetozinho na barriga da mãe, e o pai fica ali também curtindo, todo mundo na expectativa de ver aquela criança nascer, o bebezinho vem para o mundo, e eu acho que isso é o que acontece com o nosso pai ali, esperando que a gente possa alcançar aquela fusão com ele e dizer, puxa, nasceu meu filho, né? Está aqui agora, né? Então, eu acho que é assim, uma analogia muito legal, porque é de fato o que acontece. A partir daquele momento, nós não somos mais um feto em gestação, nós não somos mais um embrião. A partir daquele momento, nós somos bebezinhos e filhos verdadeiros de Deus. Nós somos espíritos gerados por Ele. Me lembrei do Roberto, né? O Roberto que diz, né? Gerados no ventre da ministra divina. Exatamente. Tem isso também. Muito legal. Então, nós estamos aí nessa luta, nesse momento aqui, como embriões, lutando para nascer e sermos iluminados como filhos de Deus, como espíritos mesmo, né? Acender a nossa ascensão, como você disse. Oi. Henrique, sim, ouvindo a tua explicação, né, achei assim tão maravilhoso, porque a gente vai entendendo, né, assim, vai abrindo a mente, vai caindo as fichas, virando as chaves, né, então a gente vê, assim, que pelo estudo de Urântia, né, que, assim, a forma, o plano divino para o desenvolvimento das criações, tudo segue um padrão, ele segue, né, toda uma etapa, vai seguindo, né? É uma evolução gradativa. Então, não existe pular etapas. A gente vê ali, né, nos estudos, como foi o desenvolvimento, a evolução. Aonde quiseram pular etapas e apressar as coisas, deu os problemas que houve aqui e que afetou Urântia, né? Então, isso aí que tu falou, essa analogia que tu fez sobre primeiro nós temos que passar a primeira fase, nascermos, desenvolvermos, aí quando a gente chegar numa fase
adequada, a gente começa a desenvolver melhor o estado moroncial, que é a alma, para que a gente nasça como ser espiritual, ou comece a nossa jornada. Então, isso faz todo sentido com o plano divino de evolução para as criaturas, né? Porque o plano divino, ele não pula etapas, ele segue as etapas para que haja um grau de excelência gradativo, né? Isso que é o maravilhoso, porque aí nós podemos confiar realmente no processo divino, porque ele é sábio, e ele, além de ser sábio, além de ser sábio, ele é seguro, ele é confiável, né? Então, o Pai, ele nos dá uma estrada bem pavimentada para a gente seguir, mas a gente, como tu disse, né, Deus dá do GPS, de vira para a direita, a gente vira para a esquerda. Então, é maravilhoso essa explicação nossa, hoje eu senti no coração que eu devia estar nessa aula, e eu estou cheia aqui de coisas para fazer, mas eu estou acompanhando toda palavra por palavra, parei tudo para assistir a aula, e eu estou muito grata, assim, de poder aprender tanta coisa em tão pouco tempo. Muita gratidão mesmo. Muito obrigado, Sônia. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui, e acho que o Pai, muito mais ainda. É muito legal Amém. Quando a gente vai ganhando um pouquinho de compreensão das coisas, né? E sim, o plano do nosso Pai é perfeito, e ele é infalível, não erra. Se a coisa não dá certo, é porque nós não queremos. Então, ele pede muito pouquinho da gente, né? Ele só pede que a gente deseje alcançá-lo e que a gente o reconheça como Pai e reconheça os nossos irmãos. Não é uma coisa simples, né? Parece que falando assim uma coisa simples, mas não é. Mas se a gente tem essa vontade, esse desejo dentro do nosso coração, vai dar certo, né? Tem que continuar batalhando, que vai. Muito bem. Não sei se começamos outro documento ou estendemos um pouquinho mais o assunto aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? É que a prosa tá boa, né? O aprendizado tá bom. Também pode continuar, mas está bem interessante, mas pode continuar. Tá bom. Não, assim, a gente às vezes não presta muita atenção nos ensinamentos de Jesus, mas Jesus deixou todo esse caminho largamente pavimentado para nós, explicando tudo o que ia acontecer na nossa vida, né? E é muito legal mesmo, porque se a gente se dedica um pouquinho a Jesus, a gente percebe que assim não é tão complicada a maneira de chegar até Deus. Basta mesmo ter um pouquinho de fé e coragem para seguir esses ensinamentos. Quando a gente fala dessa unificação das energias, eu sempre insisto na energia física, que é um dragão. É muito complicado a gente coordenar e controlar a energia física. Ela consome a gente de desejo, de vontade, e acaba dominando as nossas mentes, né? Muitos de nós, muitas vezes, nos submetemos às demandas da energia física e não conseguimos administrar nem a nossa vida. A gente deixa levar dentro daquelas demandas da energia física. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. E o ponto importante para a gente se fixar é justamente a fé em Deus, o desejo de alcançá-lo e a certeza de que essa vida aqui é uma vida passageira, que nós estamos aqui vivendo uma experiência só. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que é material, tudo que é físico, vai ficar aqui. Nós não vamos levar nenhum cabelo nosso para lugar nenhum, né? Então, essa consciência, essa certeza
de que essa experiência é passageira e é só uma ponte para o futuro, e se a gente tem essa fé, oi, Milton, se a gente tem essa fé e essa certeza, nós conseguimos, então, concentrar os nossos esforços no desejo de fazer o bem, de viver satisfeitos e felizes, amando aquilo que a gente já conquistou, e sem inveja, sem desejar o que é dos outros e sem desejar fazer mal a ninguém. Então, se a gente consegue fazer isso, com certeza, a gente vai dominar essa energia física, né? E levar tudo direitinho até o momento da nossa ressurreição. Muito bom. Bom, meu... Oi. Assim, a gente, eu te ouvindo falar assim, né, a gente percebe que a gente está diante da nossa maior carreira humana, né? A nossa maior carreira não é nada que tá aqui que nós possamos conquistar no mundo, é tão grandioso quanto esta carreira que está diante de todos nós, que é ganhar essa ascensão, enfim, que inclusive é algo assim que depende também muito de nós, né? Como tu disse, o Pai, ele nos deixa livre para tomar nossas decisões, né? Quer dizer, nós temos a livre-arbítrio, assim, limitado, mas temos, né? E uma coisa que tu falou aí antes é que tu dissesse assim que nós somos dotados apenas de 5 sentidos, e esses 5 sentidos são limitados demais para que a gente tenha uma visão espiritual, uma comunicação espiritual, e é verdade, porque se a gente analisar os 5 sentidos, eles estão todos eles conectados com as nossas necessidades físicas, né? Para o corpo, para a matéria, que é o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição, né? Então, são 5 sentidos principais, e todos eles estão conectados com o ego, com a relação do corpo com a matéria, com a existencialidade material. Então, realmente há uma necessidade de a gente parar e observar a importância de a gente se ajudar a desenvolver esses outros sentidos, que realmente só uma força divina que pode nos ajudar, porque sozinhos, com esses sentidos tão limitados, a gente jamais vai conseguir, né? Exatamente. E é que esses sentidos, nós temos um outro sentido, é que a gente pode cultivar e desenvolver, que é a nossa fé. Nós somos desprovidos de muitos sentidos, mas nós temos a fé que nos ajuda a perceber Deus, a perceber o Pai, perceber uma outra realidade além daquela nossa, a perceber a possibilidade de continuidade de vida, de superação da morte, porque sem essa fé a gente não tem essa certeza, não tem essa visão. Então, à medida que nós desenvolvemos a nossa fé, nós temos, então, essa capacidade de fortalecer a busca dessa meta, de buscar alcançar a perfeição do Pai, de buscar sobreviver para a vida eterna, superar as nossas limitações físicas. Então, só por meio dessa fé que a gente desenvolve é que a gente é capaz de ter o vislumbre desse tesouro que está além daquele tesouro que nós podemos enxergar aqui. A gente estabelece prioridades erradas porque nós não conseguimos ou não demos a prioridade ainda para esse desenvolvimento espiritual. Como Jesus nos dizia, a fé não vai resolver os nossos problemas, eles não vão ser diferentes daqueles que nós temos. Mas se a gente tiver fé, nós vamos superar as nossas dificuldades e os nossos problemas com mais clareza, com mais determinação, com mais conforto, com sabedoria, sabendo que tudo aquilo ali é uma coisa temporária e que vai nos propiciar um aprendizado para a gente superar essas dificuldades aqui. Então, é isso que é legal. Se a gente consegue desenvolver isso,
é um negócio muito bom. E o sofrimento humano, muitas vezes se faz necessário, ele acontece, porque é onde a gente procura uma âncora interior para ajudar a superar esse sofrimento humano. Quando você vai na balada, você não vê ninguém rezando lá, pedindo pelo amor de Deus para o mundo melhorar, esse negócio todo. Lá na balada, está todo mundo se divertindo. Quando você vai lá na UTI do hospital, está todo mundo ajoelhado, com o terço na mão, rezando o tempo todo. Então, reconhecendo aquela vontade de aceitar Deus e de pedir que Ele nos ajude naquele momento de aflição. E é sempre verdade. Ele nunca nos abandonará, sempre estará ali enquanto a gente estiver procurando por Ele. Então, é muito bom a gente ter essa consciência, né? E aproveitar esses momentos de dificuldade para desenvolver a nossa fé, para perceber a Deus. Então, muita gente percebe Deus como Pai, mas eu tenho um monte de amigos que me percebem como pai, porque sabem que eu sou pai. Então, eles sabem, sim, o Ricão é pai, né? Assim como eu percebo a muitos outros pais. Mas você não pode só perceber, você tem que sentir, porque perceber a gente percebe na mente. E sentir a gente sente na alma, sente no coração. Você só sente que Deus é seu pai e o aceita como pai quando você tem por ele um afeto, uma afeição, uma admiração e um amor como aquele que a gente tem por um pai ou como aquele que um pai tem por um filho. Então, aí sim... Desculpa, Yara, não te ouvi. Desculpa também, eu não me contive, porque eu queria fazer parte do seu... Você fez muito bem, mas fala de novo. Eu falei assim, de um amor incondicional. Exatamente. Então, quando a gente tem os ensinamentos nos ensinam, né? Ensinamento nos ensina é bom, que assim, a gente para ter o verdadeiro entendimento de pai, não basta você ser filho, você tem que ser pai. Quando eu falo pai, eu estou falando de pai e mãe. Então, é o sentimento da paternidade. Esse sentimento só está completo quando você tem esse amor pelo seu filho, porque aí você entende, é aquele amor incondicional, que nada segura, aquele amor, né? Então, é por isso que os reveladores dizem que todos nós temos que viver essa experiência antes de chegarmos no Pai. E se nós não vivermos aqui enquanto na carne, nós vamos viver a experiência paternal lá no mundo das moronças. Lembra aquele berçáriozinho das crianças que foram para lá? Então, nós vamos ser pais daquelas crianças, se não tivermos sido pais aqui ainda. A gente vai aprender o sentimento de ser pai. Então, tudo tem uma construção lógica, como a Sônia falou, perfeita, correta, e a gente vai vivenciar todas essas experiências. Muito legal. Então, percebam a Deus como Pai, como se vocês fossem pais de um filho.